Agora será nossa aula de geografia. Estão todos com a apostila na mão? Então vamos começar? Então, na página 52, vimos na nossa aula anterior paisagem cultural e paisagem natural. O que é paisagem cultural? É aquela onde há modificação dos elementos naturais pela ação do ser humano e não necessariamente a predominância de um elemento sobre o outro. Já a paisagem natural é aquela onde há apenas os elementos construídos pela própria natureza e sem interação humana na exploração ou modificação desses elementos. Então, na paisagem cultural, o ambiente ele é modificado pelo homem, né? Ele deixa de ter aquela estrutura de sua origem, né? Que a natureza fez e passa a ter um outro visual decorrente da intervenção humana. E você sabia ainda que a própria natureza transforma as paisagens? Isso acontece por conta das chuvas, dos ventos, dos desgastes das rochas. Então, muitas vezes, em uma paisagem natural, ela também é modificada, mas não, né, pelo ser humano. Ela é modificada, né, por conta da própria natureza. Exercícios de fixação, questão 6. Vocês terão que apresentar uma imagem de uma paisagem cultural ou humanizada. Nessa paisagem, terá que ter também elementos naturais, tá? Vocês poderão utilizar imagens de revistas ou outras fontes também. Página 53, Patrimônios naturais e culturais. Existem muitos lugares naturais ou humanizados que podemos chamar de patrimônio. Segundo Cecília Londres, socióloga, patrimônio é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, é um órgão oficial responsável pela proteção e preservação desses lugares. Esse órgão, ele promove e assegura a permanência para gerações presentes e futuras. Então, o que são patrimônios naturais? E o que são patrimônios culturais? Patrimônios naturais são as áreas de preservação e história que transmite à população a importância do ambiente natural. Então, esses ambientes naturais, eles são preservados, tá? E o cultural? O patrimônio cultural são áreas criadas pelo homem, elas são valorizadas e também são preservadas. Então, os principais patrimônios naturais no Brasil: Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, Anavilhanas, né, o Complexo da Amazônia Central, o Pantanal, áreas protegidas no do Cerrado, Chapada dos Veadeiros, Mata Atlântica, Parque Nacional de Monte Pascoal, na Bahia. Olha cada lugar lindo, crianças. Observem só. Lugares intactos, né? Preservados. Página 53, principais patrimônios culturais, né? Que são áreas criadas pelo homem. Existem 14 patrimônios históricos e culturais da humanidade brasileiros que foram tombados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a UNESCO.
Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Salvador, na Bahia, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, Paisagens Cariocas, no Rio de Janeiro, Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, Centro Histórico de Goiás, lá em Goiás, Praça São Francisco, em São Cristóvão, em Sergipe, Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Na página 56, exercícios de fixação, procure no caça-palavras os nomes de patrimônios naturais e culturais apresentados abaixo. Então, temos aí o Pantanal, Anavilhanas, Mata Atlântica, Pampulha e Brasília. Página 57, em Saiba Mais, está mostrando um livro, Meu, Seu, de Todos, Patrimônio Cultural. O livro apresenta noções sobre o patrimônio cultural, com destaque para os bens do patrimônio cultural do Brasil. Textos, ilustrações e fotografias estimulam a reflexão sobre a preservação e a divulgação desses bens, valorizando práticas de cidadania. No fim do livro, um mapa mostra a localização dos bens do patrimônio cultural da humanidade no Brasil reconhecidos pela Unesco. Então, vale a pena, né, ler esse livro. Em Pesquisar é Descobrir, vocês irão pesquisar curiosidades sobre os patrimônios naturais e culturais existentes no Brasil. Vocês terão que organizar um painel, né? Não irão mostrar na escola, mas irão apresentar para mim, tá certo? O capítulo 5 irá nos mostrar as ações humanas no campo e na cidade. Na página 59, em Dialogando, como a paisagem pode ser alterada pelas pessoas ao longo do tempo? Então, vocês já observaram alguma paisagem que, com o passar do tempo, ela foi modificada? 2. Por que essas alterações são feitas? 3. Como era a nossa cidade? 4. Como foram feitas as alterações? Então, gente, nossa cidade, ela foi bastante modificada. Muito modificada. Vocês são muito novinhos, então, muitas dessas modificações, vocês, né, não tiveram oportunidade de presenciar o antes, né, e o depois. Então, vocês irão fazer uma pesquisa, né, com o papai, com a mamãe, com algum responsável, de algumas fotografias antigas ou reportagens de jornais, né, para vocês identificarem as mudanças e alterações que ocorreram em sua cidade. Vocês irão registrar nos espaços abaixo, né, por meio de desenhos, a sua cidade quando surgiu, atualmente, registrando as mudanças que ocorreram daquela época até os dias atuais. Na página 60, quais elementos foram modificados na cidade? E por que isso ocorreu?
Em teorizando, a natureza se transforma de forma natural, mas o ser humano, ao explorar seus recursos, causa transformações intensas, até mesmo gerando impactos negativos ao meio natural. Diante disso, a paisagem se modifica a cada minuto por meio da ação do homem ou da própria natureza. Dessa forma, percebemos que a modificação das paisagens acontece pela necessidade das sociedades. Vou citar agora para vocês uma mudança que a própria natureza fez. Aqui em Atafona, o Pontal. Quem conhece o Pontal de Atafona? E vocês já viram a Ilha da Convivência, que fica do outro lado, ou seja, ficava do outro lado? Quem separava esses dois lugares? Era o Rio Paraíba e o mar, tá? O Rio Paraíba e o mar, eles separavam, né, a Ilha da Convivência do Pontal de Atafona, onde se chamava Foz do Paraíba. O que é Foz do Paraíba? É onde o Rio Paraíba desembocava, terminava e encontrava com o Oceano Atlântico. O que a natureza fez? A natureza juntou a Ilha da Convivência com o Pontal de Atafona. A ilha deixou de ser ilha. Até aí, tudo bem, foi uma modificação que a própria natureza ela se encarregou de fazer. Porém, o homem, pela facilidade de estar na Ilha da Convivência, não precisar atravessar de barco, vai para a Ilha da Convivência e começa a construir, né? Construir barracas, deixar lá também vários lixos. Então, a natureza ela pode modificar o meio, só que o homem ele vai lá, além de modificar, ele também gera impactos. Por quê? Porque ele começa a poluir, a devastar. Então, continuando aí. A construção de indústrias provoca transformações no lugar em que é instalada e, ao mesmo tempo, faz com que haja progresso naquela cidade. Para atender às necessidades de moradia das pessoas, há a transformação das paisagens com a construção de casas, prédios, etc. Nos campos, a transformação ocorre para dar lugar às plantações e às criações. A extração de elementos da natureza também é um processo de modificação da paisagem. Os recursos naturais são elementos essenciais para a sobrevivência do ser humano. A derrubada das árvores para se apropriarem da madeira e a extração do ferro provocam grandes mudanças nas paisagens e graves problemas para vegetais, animais e pessoas. Ações positivas do homem com as paisagens. Tudo que nosso planeta precisa nos dias de hoje são ações positivas. Muitos são os discursos e pouco se tem feito para que isso se torne realidade. Na página 61, as ações que devem ser planejadas e realizadas são o reflorestamento, o uso de filtros nas indústrias, utilização de produtos biodegradáveis, projetos nas escolas para a realização da educação ambiental, recuperação de matas ciliares. E o que são produtos biodegradáveis? São aqueles produtos que, ao serem descartados na natureza, eles se decompõem mais fáceis, né? E matas ciliares são aquelas matas que protegem os rios. Se vocês olharem toda a extensão de um rio, lagoa, lago, aquela vegetação que existe em torno
são matas ciliares. Atitudes como poupar energia, economizar água, separar o lixo, não poluir rios e mares, diminuir o uso de produtos descartáveis são simples ações pertencentes a todos. As paisagens são ocupadas para sanar as necessidades humanas. A cada ano, o território brasileiro sofre com um tipo de mudança. O que acontece é a expansão da fronteira agrícola brasileira, que atualmente está indo em direção à floresta amazônica. O IBGE, em sua nova versão do monitoramento da cobertura e uso da terra do Brasil, mostra que o país perdeu 7,5% de sua vegetação florestal em 17 anos. Então, crianças, vocês lembram que em Humanidades aprendemos a importância da árvore para a purificação do nosso ar, através da fotossíntese? Então, vocês já ouviram falar na floresta amazônica, não já? Vocês sabiam que ela é chamada do pulmão do mundo? Por quê? Lá se encontra grandes quantidades de árvores de todas as espécies. Então, se o homem começa a desmatar a nossa floresta amazônica, o nosso ar vai estar comprometido, não é mesmo? Então, observem aí a evolução da cobertura e do uso da terra em Mato Grosso, de 2000 e 2016. Olha aqui. Classes de cobertura e uso da terra. Em vermelhinho, a área artificial, amarelo, a área agrícola, laranja, pastagem com manejo, verdinho mais claro, mosaico de ocupações em área florestal, um verde, silvicultura, e o outro verde, vegetação florestal. O que é silvicultura? É uma ciência, que visa preservar, recuperar e minimizar os impactos ao meio ambiente. Então, vamos aqui, essa parte mais cinza, área úmida. Aqui, vegetação campestre, mosaico de ocupações em área campestre, corpo d'água continental, corpo d'água costeiro e aqui área descoberta. Página 62, exercícios de fixação. Observe estas imagens. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questão 5. Considere duas dessas paisagens para responder as perguntas abaixo. Letra A. Indique com os números as duas paisagens observadas. Então, vocês terão que escolher, dentre todas essas 6, apenas duas. E vocês irão indicar aqui na letra A. Página 63, questão B, descreva-as a seguir. Então, as duas paisagens que vocês escolheram, na letra B, vocês terão que descrevê-las aqui, tá? Como elas são. Letra C. Existem pessoas nessas paisagens? Quais atividades elas realizam? Letra D. Há meios de transporte nessas duas paisagens que vocês escolheram? Letra E. Há elementos naturais? Quais são eles? Letra F. É uma paisagem humanizada ou natural? Por quê? Letra G. É um patrimônio natural
ou cultural? Fale sobre ele. Na página 64, letra H, no espaço abaixo, desenhe as paisagens observadas no exercício anterior. Então, as duas paisagens que vocês escolheram. Aí vocês vão colocar paisagem, o número dela, vocês vão desenhar o que vocês observaram. Aqui também é a mesma coisa, o número da paisagem, lembrando que são as mesmas que vocês colocaram nas questões anteriores, tá? Logo no início vocês escolheram duas. Aqui vocês vão desenhar, tá? Página 65, questão 6. Considerando esta imagem, reflita e comente como deve ser a relação do homem com a natureza. Então, se o homem tem a necessidade de explorar a natureza, como deve ser essa relação? É só devastar a natureza? E não dar nada em troca? Como deve ser essa relação? E assim encerramos mais um dia com nossas videoaulas, tá? Espero que tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser.